Começamos situando a nossa fala, sim, num empreendimento. O homem, inicialmente, fez uma belíssima trajetória do fundo das cavernas, do fundo escuro das cavernas. Nós, em pouquíssimo tempo, conseguimos alcançar o solo prateado da Lua. Fomos do fundo das cavernas ao solo prateado da Lua. Esses benefícios do progresso, eles foram nos últimos séculos, nos últimos milênios, mas eu destaco no último século e meio, nos últimos 2 séculos, vamos exagerar um pouco, nós rompemos muitas balizas, e não só na era da tecnologia, da ciência. Nós tínhamos uma formação humanística primorosa. Talvez aqui o pessoal da minha geração ainda recebeu essa formação humanística nos bancos escolares, mas hoje em dia nós estamos caminhando para algo mais pragmático, e é esse pragmatismo que está nos orientando. Então, eu creio que essa fala de hoje, ela vem muito, não de encontro, ela vem ao encontro de um valor humanístico, que é o contrato com boa-fé, a dignidade, o fundamento da própria Constituição, que foi trazido para o CDC, não é? Como um direito fundamental para o nosso desenvolvimento, as relações de consumo, e dentro dessas relações de consumo nós alcançamos as telecomunicações, as relações de consumo que dali advêm. Bem, nós constatamos que atualmente 4 estados estão com CPIs nesse setor nosso de telecomunicações. Mas também nós constatamos que outros, coincidentemente, 4 estados estão na ponta dos serviços, inclusive com o reconhecimento do público consumidor, se não a qualidade dos serviços, mas aquilo que foi dito aqui, a efetividade do serviço. Ou seja, nós temos também, de um lado, se nós temos algumas comissões de inquérito, nós temos também, por outro lado, um número coincidente também de 4 ou 5 estados, onde o consumidor, em rede, reconhece a efetividade e a eficiência dos serviços de telecomunicações que são disponibilizados. Bem, o que nós temos, então, é um contraste. E também foi dito aqui, não quero repetir, não há como abrirmos mão de conflitos de interesses e de situações díspares se nós queremos progredir. Porque muitas vezes progredir, ir além, é romper paradigmas, é romper limites. Sempre foi assim. Então agora nós estamos numa época, quanto aos serviços e as relações de consumo nos serviços de telecomunicações, salvo o meu equívoco, nós estamos numa época de ajustes, fortíssima essa época de ajustes. Esse fórum aqui é uma prova disso. Há algum pouco tempo atrás, não teríamos um foro e um fórum, queira Deus que isso se converta num foro, que este fórum se converta num foro. E é o que nós estamos já percebendo. Desde já, eu creio que, eu assino embaixo do que estou falando, eu creio que já é um foro. Senão não teríamos a realização deste fórum. E é isso que nós precisamos fazer. E eu creio que nós estamos fazendo. Por quê? Porque não há um caminho para que consigamos superar certos níveis de satisfação ou de insatisfação que não seja
efetivando o diálogo, efetivando conciliações, efetivando acertos, composições. A nossa experiência indica que, quando nós estruturamos a consolidação das leis do trabalho, nós pensávamos que estávamos preocupados só com os interesses do trabalhador. Depois de alguns anos, nós vimos que não. Talvez em primeiro lugar estavam os interesses do trabalhador, mas logo, olha, nem em segundo, no primeiro vírgula alguma coisa já. Não estava numa escala em segundo lugar. Era o interesse da sociedade em ter estabilidade nas relações de trabalho. Ou seja, o sistema tinha interesse em proteger os interesses do trabalhador. É o que nós estamos vendo, é o que nós estamos presenciando com o Código de Defesa do Consumidor. Há quem ainda diga, há quem ainda pense que é só o consumidor, ou que o consumidor é o número 1, isolado, solitário do Código de Defesa do Consumidor. Não é. Nós estamos compreendendo agora, passado anos da vigência da lei, nós estamos conseguindo ver que, tão importante quanto o consumidor para a sociedade, tão importante quanto ele é o sistema de consumo. O sistema de consumo é importantíssimo, porque nós fizemos uma opção ideológica. Atrás do sistema de defesa do consumidor há uma opção ideológica. Cada povo, cada nação faz a sua. Alguns povos o fazem de modo mais consciente, outros fazem de um modo mais induzido, talvez. Talvez, eu disse, mas o fazem. Então, ou por nós, ou alguém por nós, ou nós mesmos, ou alguém por nós, mas nós estamos diariamente fazendo opções. Agora chegamos noutra encruzilhada. Fui convidado para falar aqui com vocês sobre a conciliação e a resolução de conflito por métodos alternativos aos métodos tradicionais de resolução de conflito. Nós não temos mais, isso não é novidade nenhuma, nós não temos estrutura, nós não temos condições de, com o modelo da justiça, do judiciário, da jurisdição tradicional, atender a milhares e milhares de demandas novas todos os dias, frente a esse sistema nosso, não digo convencional, ao nosso modelo tradicional de prestação de jurisdição. Não temos. Eu já estive, o professor aqui destacou, foi interessante a fala dele, eu já estive pessoalmente, quando era coordenador, eu não sou mais o presidente do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, tá? Foi dito ali, faz algum tempo que já não somos mais presidente do Fórum Nacional, do FONAGE, mas quando ainda atuava junto ao Conselho Nacional de Justiça, fui por 2 ou 3 vezes no Conselho Federal da OAB defender a ideia da instalação de postos de atendimento e conciliação, aquilo que mais tarde se transformou em centrais de conciliação. E, efetivamente, junto à OAB, nós tivemos inicialmente uma grande resistência. E, brincando ou não, hoje aqui foi dito, foi explicitado isso. E é uma coisa óbvia, e é uma coisa clara, e é uma coisa natural. Por isso que eu digo para os senhores, estou citando esse exemplo da OAB, porque eu quero criar um gancho aí, eu quero ir nesse viés. Tanto quanto ocorreu lá no Conselho Federal da OAB, que são profissionais esclarecidos, e a Ordem dos Advogados do Brasil, eu acho uma das principais, se não a principal instituição civil, uma das principais, porque eu sou da geração que passou por um período muito duro aqui no Brasil, e foi a OAB, muitas vezes, só o que nos restou para a população civil, a coragem dos advogados. Muito bem, voltando à nossa fala, então aqui, eu me animo muito, né? Voltando à nossa fala,
nós conseguimos convencer, não eu, nós todos conseguimos convencer, e os dados da realidade conseguiram convencer os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, de que era inviável manter o mercado dos advogados se nós quiséssemos levar efetivamente jurisdição a esses 32 milhões de brasileiros, mais ou menos 32 milhões de brasileiros que não são pobres, que são quase miseráveis. Então, nós não podemos nos esquecer, quando nós falamos do nosso ar-condicionado, dos nossos 2, 3, 4 aparelhos de telefonia e tudo mais dentro de casa, nós não podemos esquecer, senhores e senhoras, mais uma vez, como dizia Castro Alves, os desgraçados. Dizei-me vós, Senhor Deus, se é verdade ou se é mentira, tanto horror perante os céus, dizia Castro Alves no navio negreiro, Vozes da África. Até hoje, será que vai rolar em balde a minha voz ao infinito? Ele perguntava a Deus, vendo a desgraça dos navios negreiros. E eu, não querendo ser dramático, não querendo ser hipócrita, mas eu indago aos senhores, que são representantes aqui também de uma indústria, de um comércio de ponta, de altíssima tecnologia, de grande aperfeiçoamento, de rentabilidade razoável, porque nós estamos num sistema onde o lucro é digno. O nosso sistema autoriza isso, pelo menos até hoje pela manhã, quando entrei aqui, a Constituição que eu tenho lá em casa dizia que ter lucro não é imoral, porque a nossa opção pela eleição, pelos votos, ainda é desse sistema, viver nesses sistemas que nós temos aqui, que está aí vigindo nas ruas. Me parece, até pela manhã, quando entrei aqui, que o sistema não era outro. E se mudar, me avisem que eu quero mudar de país daí. E sou servidor público, não sou empresário, não sou industrial, não sou comerciante. Sou um servidor público de 32 anos de serviços públicos. 32 anos. Me avisem rapidamente que eu gostaria de mudar de país, se mudou alguma coisa sem eu saber quanto ao sistema. Esse é o nosso sistema. Então, senhores e senhoras, se o Estado não consegue, por outro lado, preservando a livre iniciativa das empresas, preservando a livre iniciativa da população civil, se o Estado, por outro lado, não consegue, preservando essa livre iniciativa, dar instrumentos para que essa população, essa a qual me referi, não os senhores, não nós, os engravatados, que andam com carro com ar-condicionado, que trabalham sob o ar-condicionado, que temos 4, 5 telefones celulares à nossa disposição, eu não falo dessa gente. Eu não falo de mim. Eu tenho como providenciar recursos para a minha subsistência com dignidade, a mim e as minhas 3 filhas. São as meninas mais bonitas do mundo, inclusive. Não? Não. E a esposa, então, essa é mais bonita ainda. E vão lá 30 anos, que eu acho ela maravilhosa. Espero que ela me ache também, continue achando também. Mas então, senhores, nós temos, os senhores me perdoem, eu não quero ser melodramático, mas nós, Levi, não podemos esquecer esse outro público que está sim chegando no teu instrumental, como disse aqui o professor, quando ele, há algum tempo atrás, não décadas e décadas, algum pouco tempo atrás, o gurizão levantava dentro do cinema com o celular na mão e era o bambam do pedaço. Hoje, o carroceiro tem pendurado um número de telefone celular atrás da carroça que ele puxa, não é o cavalo que puxa, que ele puxa aqui na cidade, com entulhos, com papelão. Então, é nesse povo, Levi, que nós também temos que chegar quando nós falamos em métodos de resolução de conflitos. Senhores, não sejamos hipócritas. Nós temos milhões de pessoas nesse país
que não tem condição nenhuma de ter acesso a esse Estado tão clean, a esse Estado tão límpido, tão cristalino, tão puro, como foi ideado nas nossas faculdades de Direito, de Sociologia, de Psicologia, de Filosofia, uma beleza para o pensamento greco-helênico, uma beleza. Agora vamos sair desses lugares e vamos para a rua? Vamos pegar o nosso carro aqui em linha reta, fazer de 15 a 30 quilômetros e encontrar esses milhões de pessoas aqui na capital federal, nesse lugar maravilhoso, paradisíaco. Vamos? Ou quem sabe vamos pegar um avião e vamos a São Paulo, vamos a Porto Alegre, vamos a Florianópolis, a Blumenau, minha terra natal. Dizem que é um dos lugares quase perfeitos no mundo. É o centro do universo, inclusive, né? Blumenau. Mas lá também nas periferias, muito embora seja realmente o centro do meu universo, né? Mas lá na periferia desse meu centro cardinal, nós vamos encontrar os mesmos problemas que encontraremos em qualquer outro rincão deste nosso único e belíssimo país, Brasil. E agora, pela idade que eu tenho, que nós temos, pelo tempo que nós já levamos para construir isso que está aqui, agora é conosco, pessoal. Não é mais com papai, com titio, não é com o vizinho, agora é conosco. Chegou a nossa vez. E nós vamos continuar com esse modelo? Não, pelo amor de Deus, não. Vamos tentar fazer pelo menos a nossa parte. Então, voltando agora para a proposta minha do discurso inicial, eu não estou, mesmo porque sou juiz de carreira, juiz concursado de carreira. Então, por evidente que eu tenho um fascínio, uma admiração pela ação, pelo processo. Eu tenho um apego e uma admiração. Ninguém aqui está pregando que devêssemos destruir o judiciário, que devêssemos pegar os códigos de processo civil e jogar no lixo. Ninguém está pregando isso. O que nós estamos aqui tentando pregar, felizmente, com algum sucesso no Brasil inteiro, é que já tivemos no Brasil, na Constituição de 1824, inclusive, no artigo 161 dela, primeira Constituição do país, do Império, nós já tivemos serviços de mediação e conciliação, serviços de atendimento ao público. Pena que depois veio a República e Deodoro acabou com isso. Dê uma olhada na história que os senhores vão divergir ou concordar comigo. Foi uma lástima. Bem, então ninguém está aqui pregando que se deva extinguir a ação, fechar o judiciário, nada disso. Nós temos aqui bolar um sistema mais leve, um sistema mais simples, como nós já tivemos no Império aqui no Brasil, como nós temos em Portugal, como nós temos na Espanha, como nós temos na Itália, nos Estados Unidos, até na Argentina nós temos. Até na Argentina nós já temos. Eu sou vizinho dos argentinos ali em Santa Catarina e tenho grandes amigos. A mesma coisa que nós lá no Sul falamos dos argentinos, nós falamos dos gaúchos também, não se preocupe. Então, esse sistema, ninguém está pregando novidade nenhuma. Muitas vezes, eu e a Mariela, muitas vezes, quando nós tratávamos desses projetos no CNJ, nós num olhar, não é, Mariela? Num olhar, nós dizíamos, meu santo Deus, será que essa gente, será que esse pessoal, afinal, em alguns projetos lá, né, será que as pessoas que estão agora nos indagando aqui, nunca deram uma olhada em direito constitucional, na história do direito processual, nas teorias gerais do Estado, para saber que ninguém está pregando, ninguém achou um ovo de Colombo, ninguém descobriu o caminho para as Índias. Isso já está velho, está requentado. Então, o que nós pregamos não é desconsiderar, não é maltratar e nem é denegrir uma das maiores conquistas da humanidade, que é a jurisdição. Iuris dicere, é dizer o direito. Um tertius, um terceiro que vem dizer o direito.
dar o direito para nós, iuris dicere, o direito, para solucionar o caso, para reconstituir a paz social, é uma das maiores conquistas da humanidade. Só falta eu, juiz de carreira, estar aqui pregando algo contra o processo, a processualística, os procedimentos, a ação e a sentença que resolve o conflito. A sentença é uma coisa belíssima, não é? Que vem e resolve o processo. Ela resolve bem o processo, nem sempre ela resolve o conflito. Nem sempre ela resolve o conflito. Então, deixa a sentença, vamos deixar a sentença, Levi, vamos deixar a sentença para os casos mais complexos, mesmo nas relações de consumo oriundas das relações materiais das telecomunicações. Eu sei, e sei bem, que temos ações complexas aí, temos, e muito complexas, tão complexas que eu, por várias vezes, tive que chamar um bom perito, não é um expert só, é um bom perito, um bom entendido, para me dar aula daquilo, para fazer um laudo muito bom. Então, há sim, nas telecomunicações, demandas que são complexas e que exigem sim o amplo contraditório, a plena defesa, todos os meios de produção de prova no direito admitido, como está no Código de Processo Civil e na Constituição Federal. Ótimo. Agora, convenhamos, existem muitas outras demandas que são simplérrimas, que se você entregar o conflito para o padeiro ali da esquina, ele, se tiver um pouquinho de bom senso, ele vai ler, ver e dar o caminho da solução, dar o rumo da solução. Então, essas demandas, por favor, não vamos sobrecarregar o Estado com essas demandas que não são necessárias à jurisdição sentenciar, porque nós podemos, através de métodos alternativos de resolução de conflito, compor essas demandas, compor esses conflitos de um modo muito mais inteligente, muito mais barato. E, para fechar essa parte da minha fala, quanto à ação e o processo e o procedimento judicial, a resolução do conflito através desses métodos alternativos, desses métodos mais adequados, ela resolve o conflito sociológico. Nós dois sentamos, conversamos e nos entendemos. A sentença, nem sempre. Para não dizer, que senão depois eu vou sair daqui com a consciência pesada, eu mesmo me criticando, para não dizer, quase nunca a sentença resolve o conflito sociológico. Muitas vezes na minha vida de juiz, muitas vezes eu dei belíssimas sentenças. Uma delas, quando eu era juiz em Concórdia, lá no oeste do estado de Santa Catarina, a sede da Sabia, eu dei uma sentença numa demarcatória parcial, tinham 7 famílias envolvidas ali. O processo aguardava anos uma sentença. Eu cheguei na comarca, fiquei sexta, sábado, domingo e segunda-feira, eu bem bobão, juiz bem novo, Sorella, vou me exibir, né, pela eficiência, né, e não por roncar pneu na esquina. Então, pela eficiência, que é um modo de exibição muito correto, eu acho, pela eficiência, eu disse assim, puxa, vou mostrar que trabalhando dá. Aquilo que o papai me ensinou, trabalhando dá certo. Ótimo. Segunda-feira, às 8 da manhã, entreguei a sentença no cartório. Às 13 horas, ou seja, à 1 da tarde, as famílias estavam se matando na frente do fórum, por causa daquela sentença que eu dei. Belíssima sentença. Citei direito alemão, citei romano, provérbios latinos de direito, jurisprudência, doutrina, olha, 27 laudas, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça e depois confirmada no Supremo aqui, no Supremo Tribunal. Eu, juiz lá dos Cafundó do Júri do interior, fiquei tão contente, tão feliz com aquela sentença minha. E depois que os anos passaram e que a experiência veio, foi uma das piores sentenças que eu dei em toda a minha vida. Felizmente, tivemos só 2 ou 3 feridos, um gravemente, ninguém morreu. E eu rio também, mas, sinceramente, não é brincadeira, é vero, é verdade isso que estou, é um fato da minha vida de juiz, é um fato concreto. Hoje, jamais eu daria aquela sentença, jamais. Eu teria antes chamado as pessoas, meu Deus do céu, que juiz curto, para não falar outra coisa, que juiz medíocre, para não dizer mais.
né? Será que ele não conseguiu ver dentro daquele processo que tinha um conflito sociológico que era muito maior do que o conflito jurídico, do que as teses jurídico-científicas que estavam ali belíssimas, desfilando na frente do fórum? Claro que falta de sensibilidade, que falta de bom senso, que é o maior sinônimo ou adjetivo de justiça. Que falta disso, não, que tinha aquele menino. O tempo passou e eu creio que aprendi alguma coisa com a experiência, né? Com a experiência. Então, eu creio que o acordo, a conciliação, a mediação, são formas alternativas de resolução de conflito e elas conseguem, a arbitragem, elas conseguem resolver todo o conflito, todo o litígio, porque as partes têm condição de se acertar. Tanto é que quem advoga aqui, qualquer advogado ou qualquer pessoa que fez estágio numa faculdade de Direito, já passou por essa experiência no tal do direito de família, não é? Direito de família, você põe o pessoal sentado um na frente do outro, aquele pessoal, aquele marido e aquela mulher que não quer ver nem pintado de ouro aquele sem vergonha, não é? E daí para fora, e já não é a primeira vez, doutor, que se eu não estivesse aqui falando em público, eu ia usar o adjetivo que a patroa lá usou para referir-se ao maridão que ela escolheu. Mas afinal, porque tem pessoas que pensam que no fórum o juiz substitui as pessoas, substitui os problemas, né? Nós mesmos é que arrumamos os nossos problemas, né? Por isso que eu disse, casei bem. Mas afinal, penso, imagino cá entre nós, que ninguém nos ouça, imagino que casei bem. Mas afinal, então, nós temos que, dentro desse propósito de solucionar conflitos, nós temos experiência, destacadamente na vara da família, onde você, com paciência, investindo e, afinal, interferindo quase, né? Investindo, mediando, né? Não digo interferindo, mas mediando, você consegue compor o problema que era uma pensão alimentícia, o problema que era, em tese, no processo, o direito de visita, mas junto tinha toda uma carga de ressentimentos, toda uma carga de raiva, de ódio quase, misturado com amor, e vira um consultório sentimental, o gabinetão do juiz, e é por aí mesmo, e vai muito mais longe, né? Vira um modo de reparar os conflitos de vizinhança, vizinhos que estão brigando por 15 centímetros, santo Deus, vai ali e acerta tudo aquilo, você vai resolver não só o caso, como eu fiz com a sentença que não resolveu o conflito sociológico. Aquela sentença que eu dei lá em Concórdia resolveu bem, muitíssimo bem, tanto é que foi confirmada em todas as instâncias, resolveu maravilhosamente bem o processo, mas não resolveu o caso. O caso detonou um conflito. A sentença detonou, aguçou mais ainda o conflito. Então, o meu pedido aos senhores, o meu pedido como cidadão, o meu pedido como juiz de direito, como magistrado de carreira, eu faço um pedido aos senhores, agradeço o convite e faço um pedido aos senhores. Reflitam sobre essa conversa que tive com os senhores. Eu, para dizer que sou bem educado, eu trago aqui as 18 laudas da matéria que eu preparei para falar para os senhores. Eu sempre faço isso, eu preparo a palestra e depois eu abandono. Mas o texto está aqui, o assunto está aqui dentro. Então, faço isso para demonstrar aos senhores boa educação, ou seja, me preparei para o evento, não vim aqui de improviso. Mas é um pedido que eu quero lhes fazer, um pedido seríssimo. Já que nós estamos reunidos nesse congresso, já que nós estamos nesse fórum, vamos tentar achar os caminhos. Eles não estão prontos. Eu não consigo tirar uma fórmula dentro do meu bolso e dizer, olha, a Mariela está ali, nós vamos tirar, nós somos tudo juiz de carreira, nós vamos tirar aqui um papelzinho com uma fórmula que é a solução, Levi, dos problemas de tantos percentuais de processos, de tantas centenas de demandas disso, tantos milhares de demandas daquilo. Não existe isso. Nós conseguimos formular esses modelinhos, mas pegando caso a caso, ou tipo
tipos ou tipo de caso para cada tipo. Aí sim, aí depois copia, não tem problema. Mas há de se sentar e refletir. Nós temos o projeto que tramita pelo Congresso Nacional da deputada Zulei Cobra, houve um projeto substitutivo no Senado, do senador Pedro Simon, que fala sobre mediação, sobre conciliação. Nós temos um projeto que é oriundo do Senado, cujo presidente da comissão é o ministro Luiz Felipe Salomão, ministro do STJ. Temos um outro projeto sobre mediação, sobre conciliação. Esse projeto do Senado é sobre arbitragem e mediação. Não é? Arbitragem e mediação, né? É privada. E o projeto da comissão que está no Ministério da Justiça, salvo meu equívoco, ontem o pessoal terminou, a comissão que se reúne lá no Ministério da Justiça terminou esse projeto, é sobre a mediação privada, sobre a mediação judicial e a extrajudicial. O trato que está dado ali é esse. Então, nós temos sim três, na verdade temos mais, mas temos três frentes que querem trazer para o Brasil, normatizar, disciplinar, regrar essa matéria sobre mediação. Um já é projeto que está em trâmite no Congresso e outros dois são projetos que estão dentro de comissões. Uma é do Senado, ou seja, do Legislativo, mas ainda não é um projeto de lei, está na comissão em fase de formulação, e outro é um projeto que está no Ministério da Justiça, foi concluído ontem e está à disposição do ministro da Justiça para a sua deliberação de encaminhamento. E falo nisso por quê? Porque, então, nós estamos caminhando para um marco regulatório que não tínhamos na mediação, não é? Nós nos valemos no programa Movimento pela Conciliação, que começou em 2005 no CNJ, com vários parceiros. A Mariela é uma das pessoas que inaugurou esse projeto. Estamos junto a essas iniciativas até hoje. Então, começamos com a conciliação e a mediação, tratando como se fossem uma categoria só. Nós sabemos que não são, mas dentro daquele programa, a conciliação e a mediação é tratado como se fosse uma categoria só. Nós temos já há anos esse projeto. Ele no início enfrentou algumas resistências, hoje em dia ele é muitíssimo bem aceito, está na Justiça Federal, na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho inicialmente oferecia alguma resistência por causa dos juízes classistas, que o pessoal da Justiça do Trabalho não quer que nada se crie no Brasil que permita que o juiz classista volte a existir. Eu estou de pleno acordo com eles, né? Uma grande parte dos juízes, a maior parte dos juízes classistas eram profissionais ilibados, competentes, mas nós tivemos uma outra experiência meio infeliz, né? E aí os juízes da Justiça do Trabalho têm uma resistência, eu creio que, infelizmente, até com razão, em relação a esse projeto nosso. Mas agora eles viram, depois de 6, 7, 8 anos, santo Deus, eu acho que eles já viram que ninguém está pensando, nós nunca imaginamos, nunca foi nossa intenção ressuscitar esse cargo, essa função. E eu acho que agora a coisa também na Justiça do Trabalho caminha de um modo mais leve. Bem, concluindo a minha fala, então, nós temos já estruturado, funcionando, e temos já experimentado esses métodos, esses meios alternativos de resolução de conflito. A resolução 125 do CNJ, que foi praticamente redigida pelo professor Kazuo Watanabe, né, ela tratou, foi o primeiro marco, vamos dizer, muito embora seja um normativo interno do CNJ, mas ele serviu para disciplinar a atividade externa da mediação e da conciliação. E depois disso nós temos aqueles 3 projetos, temos mais do que 3 projetos, mas temos aquelas 3 iniciativas legislativas às quais me referi. Eu creio que são as pontas que podem chegar efetivamente em algum lugar. Quanto às estruturas
é algo muito simples, muito pobre até, muito barato, não tem custo nenhum, né? Os postos de atendimento e conciliação que nós montamos pelo Brasil afora, eles usavam uma mesa velha e 2 cadeiras. E nós pedimos para as pessoas não sofisticar as mesas e as cadeiras, não colocar nada de mármore, coisa assim, porque assusta o pessoal mais pobre. E nós queremos que todos ali se sintam mais ou menos bem. Bem, ninguém vai se sentir sendo convidado para resolver uma briga, não é? É óbvio que não. Mas nós temos condição de contato, com jeito e com muita conversa, tentar resolver esse conflito e evitar mais demandas em assuntos que são de facílima resolução, destacadamente usando métodos e recursos que solucionam não só o caso em si, mas o próprio conflito sociológico, como eu dizia para os senhores, muitas vezes reata os relacionamentos até, né, e restabelece uma fidelidade de cliente, restabelece uma boa opinião do consumidor acerca de uma prestadora de serviço, restabelece um contrato que foi rescindido, que foi violado, não é? Porque nós temos que, nessa modalidade de serviço, levar em consideração que hoje em dia, segundo os levantamentos que nós temos, talvez eles estejam equivocados, mas são os dados que eu consegui aurir junto ao Conselho Nacional de Justiça, em certas regiões do Brasil, nós temos esse setor da telefonia, das telecomunicações, destacadamente da telefonia, em segundo, vamos deixar assim, em segundo lugar, perdendo para os contratos bancários, para as relações com os contratos bancários, com as instituições financeiras, melhor dizendo, não é? Só perde em alguns lugares, em algumas regiões do Brasil, para essa frente que é destacadamente muito volumosa. Então, para os senhores avaliar como é importante esse encontro dos senhores, como esse assunto que os senhores estão tratando, que muitos dos senhores aqui são titulares dessas empresas, estão à frente, à testa desses empreendimentos, muitos dos senhores aqui são determinantes no traçar das políticas institucionais dessa categoria de empresariado, dessa iniciativa, na livre iniciativa, né, na livre iniciativa privada. Muitos dos senhores que estão aqui são determinantes no traçar essa política, no aperfeiçoar essas políticas, no integrar essas comissões, esses grupos pensantes que fundam essas políticas. E eu acho que eu aceitei o convite muito pensando nos senhores, nessas pessoas todas que, direto ou indiretamente, à frente ou conjuntamente, têm de alguma forma o poder de traçar políticas. Então, é algo que eu peço aos senhores, reflitam. Essa conversa minha veio para fazer esse pedido aos senhores, que os senhores aproveitem esse evento para ter uma reflexão, para refletir sobre a introdução mais intensa do que nós já temos no CNJ. A Mariela está coordenando encontros com os setores de telecomunicações, com os setores das instituições financeiras, com prestadores de serviços, com as seguradoras, com uma série de prestadores de serviços, junto ao CNJ, para tentar fazer composições nessas ações destacadamente repetitivas, ações de massa, e esses equivalentes de relações contratuais. Então, nós acreditamos que há um grande interesse, não só por parte do consumidor, mas também por parte das empresas de telecomunicações. É como no início da minha fala, estou fechando com a conversa que eu abri, o mesmo assunto que eu abri. No início nós pensamos que a CLT vinha proteger só o trabalhador. No início nós pensamos que o Código de Defesa do Consumidor vinha proteger só o consumidor. E depois de passado alguns anos, a CLT mais, mas o Código de Defesa do Consumidor, poucos anos, nós constatamos que bom, que não era só o consumidor que o CDC veio proteger. Ele veio proteger o sistema. Eu não falei esquema, eu falei sistema. Okay? A CLT e o CDC e outras legislações vêm proteger, além do sujeito, do indivíduo objeto principal da tutela jurisdicional ou da tutela jurídica, vem proteger, além dele,
o sistema que há ao entorno dele. Não é? Em algumas experiências nossas no Brasil, nós estamos sendo ou fomos pessimamente sucedidos. Quer um exemplo? Sistema penitenciário. Não tem coisa mais falida. Né? Tentamos de várias formas restabelecer, resgatar e não conseguimos. E não vamos falar em segurança, em educação, deixe para lá esses assuntos todos. Mas nesse assunto nós temos condições de dar um trato diferenciado. Tanto é que é uma prestação de serviço diferenciada. É de ponta, é um ramo de atividade empresarial, industrial, dos mais significativos, dos mais desenvolvidos, dos mais complexos que nós temos no mundo, praticamente. São as telecomunicações. Dentro de pouco tempo, eu creio que nós faremos uma viagem verossímil do ser humano, através das empresas dos senhores. Nós já estamos conseguindo nos transportar na tela. Na tela, eu estou sendo filmado aqui, em qualquer lugar do mundo, você me transporta a fala e a imagem. Mas eu acho que vocês já estão escondendo uma coisa do mercado. Agora eu estou provocando os senhores. Vocês já estão escondendo, vocês já conseguem transportar o ser verossímil, num encontro praticamente quase que físico. A verossimilhança. É só o verossímil, mas é sem tela, sem nada, sentados, conversamos como se fosse muito mais, muito melhor, muito mais aperfeiçoado do que uma teleconferência. Caríssimos, repito o meu pedido inicial, sei que já estou cansando os senhores, procurem se inteirar desses métodos todos, desses sistemas todos, desses programas todos que temos, e são vários, não é um único, esses sistemas todos de composição de conflitos, através de métodos alternativos de resolução deles. A mediação, a conciliação, né, já existem. Não precisamos esperar esses projetos de lei. Tanto é que a doutora Mariela, aqui é minha testemunha, o Walter Moura, que está lá atrás também, um grande abraço também, doutor Walter Moura. Eu no CNJ, quando atuava no projeto, nesses projetos, Movimento pela Conciliação, eu fui vencido 2 vezes pela equipe nossa de trabalho, porque eu era contra a formulação de qualquer lei sobre mediação. Eu acho que ela não precisa de lei nenhuma. Nós podemos fazer a mediação através do princípio maior, que é o princípio da licitude. No princípio da licitude cabe tudo aquilo que não é ilícito. E não precisa fazer lei, não precisa fazer leizinha, tanta leizinha para tanta coisa, santo Deus. Né? Nós podemos resolver certas questões a partir do princípio da licitude e a partir de uma carga principiológica, moral e ética. Moral e ética. E é esse o pleito que eu faço aos senhores. Não precisamos, se os senhores quiserem copiar, nós temos modelos à vontade para os senhores copiar. Se os senhores não quiserem copiar, nos chamem, não digo a mim, mas nos chamem, esses operadores do direito que lidam com isso. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir montar um programa, um projeto, Levi, que atenda a todas as empresas, a todos os senhores, e além disso aos consumidores, e além disso aos 30 milhões de miseráveis que estão ávidos por entrar nesse mercado dos senhores também. Muitíssimo obrigado, perdoe me alonguei na minha fala, e desejo pleno sucesso a todos os senhores, e agradeço mais uma vez o convite, desejo pleno êxito nesse empreendimento, que é muitíssimo importante, não só sobre o aspecto social, mas financeiro, econômico e de relação entre as pessoas. Nós queremos que também todos os brasileiros que são detentores, sim, da cidadania em tese, tenham a cidadania de fato, possam exercer a cidadania de fato, Levi, tendo acesso a esses aparelhos e essa tecnologia maravilhosa que os senhores disseminam em todo o país. Muitíssimo obrigado.